Fala galera, beleza? Aqui professor Jesus. Nesses tempos aí de quarentena, coronavírus, a gente vai superar da melhor maneira possível e por isso estou aqui para mandar um vídeo maravilhoso e abençoado para vocês sobre nossos queridos domínios morfoclimáticos. Vale lembrar que nosso país ele está dividido aí em 6 grandes domínios e 4, na verdade, na área de transição. Essas 3 estão destacadas no quadro, mas a gente ainda tem os mangues, que a gente não consegue destacar um espaço específico, tendo em vista que é uma zona de transição entre rio e mar. Legal? Bom, hoje o papo em relação aos domínios morfoclimáticos é o cerrado. Legal? A gente anteriormente discutiu sobre a Amazônia, não é? E agora o cerrado vai estar aí no nosso ponto de debate. Bom, a primeira coisa que a gente tem que destacar em relação ao cerrado é o clima local, né? Um clima que a gente classifica como tropical semiúmido. Já apareceu em prova escrito clima tropical típico, e está certo também. Pode aparecer também em prova clima tropical continental, que está certo. E pode aparecer também clima tropical seco e úmido alternado, que é uma característica típica do cerrado, que também está certo. Ou seja, é um clima que tem 4 nomes possíveis, legal? Até porque a gente percebe uma característica muito importante na nossa região, que é 2 estações bem definidas, uma estação bastante seca e uma outra estação bastante chuvosa. E essa alternância entre estação seca e estação chuvosa, nós temos o que nós chamamos de chuvas sazonais, tá legal? Esse termo pode aparecer na sua prova, e toda vez que se fala na palavra sazonal, se fala em algo temporário com alternância, legal? Está associado à estação. Se você falar de rios sazonais, migração sazonal, chuva sazonal, tudo que é sazonal tem essa alternância, beleza? Quando fala em semiúmido, eu quero que você tome muito cuidado, porque principalmente pessoas que moram em Brasília, sobretudo aquelas que vão fazer provas no segundo semestre, elas tendem a achar que o clima do cerrado é semiárido, e não é, tá? Semiárido é o clima da Caatinga. Eu digo isso porque, principalmente no segundo semestre, a gente tem um período de seca muito prolongada e que a gente já pensa que aqui é o lugar mais seco do mundo, mas não é. Quando a gente classifica como semiúmido, a gente fala do índice de chuvas que vai entre 800 e 1.500 milímetros ano, que a média do cerrado está dentro desse intervalo, legal? Então, por isso a gente classifica como clima semiúmido. Na verdade, ele está mais perto do clima úmido do que do clima semiárido em relação ao volume de chuva. Então, tome muito cuidado. Tropical porque está entre os trópicos, beleza, pessoal? Todo clima entre os trópicos é tropical. Bom, é importante destacar que nesse contexto a vegetação do cerrado ela acaba se adaptando à questão climática e também à questão do solo. Bom, primeiramente vale a pena lembrar que a vegetação do cerrado é tropófila, isso já caiu na prova do Enem, que foi justamente uma vegetação que é adaptada a essas chuvas sazonais, e ela é estratificada. O que é uma vegetação estratificada? Vários tamanhos de espécies. Espécies de porte maior, porte médio e porte pequeno. Se você tem uma certa dificuldade de perceber isso, quando a gente fala do cerrado, nós temos algumas fitofisionomias. Na verdade, o cerrado é uma região com uma pancada de fitofisionomia. Nós temos, por exemplo, um cerradão, que é uma área de mata fechada. Nós temos o cerrado comum, ou chamado de cerrado estrito sensu, que é um cerrado um pouquinho mais espaçado do que o cerradão. O cerradinho, que a gente vai ver uma área muito rasteira e tem uma árvore, mais rasteira, outra árvore. A gente vai ter o campo sujo, que são áreas que tem vegetação rasteira e arbustiva, e o campo limpo que só tem vegetação rasteira, né? Basicamente herbáceas e gramíneas. Então a gente tem essa variação que está associada a 2 coisas principais. Primeiro, profundidade do solo. Segundo, presença de água no lençol freático. Quanto mais água tiver no lençol freático, mais densa e maior vai ser a vegetação. Quanto menos água, mais espaçada e menos densa a vegetação. Quando a gente fala de solo, há uma tendência dos solos do cerrado serem profundos. A maioria é profundo. Até porque, geologicamente falando, esse espaço central do Brasil, ele já foi formado há muitos anos. Há milhões de anos, mais ou menos 800 milhões de anos atrás ele foi formado. Então, o processo de intemperismo que altera as rochas locais e transforma numa camada de sedimentos é muito mais antigo do que qualquer outra região do Brasil. Consequentemente, é uma tendência de solo profundo. Mas, existem algumas áreas que as rochas são muito resistentes.
As áreas onde a gente vai encontrar, por exemplo, as chapadas, as famosas formas tabulares, né? Forma de mesa, como a Aziza Absaber gosta de chamar. E esses espaços onde nós temos rochas muito resistentes, há uma tendência do processo de formação do solo ser mais lento. E outra, devido à erosão, às vezes o solo acaba sendo deslocado e depositando em outro espaço. Consequentemente, alguns lugares apresentam solos mais rasos. Nesses há uma tendência da gente não encontrar tanta árvore, beleza? Porque, afinal de contas, as árvores do cerrado elas têm uma tendência a terem raízes bastante profundas que vão buscar recursos, enfim, camadas inferiores do solo, tudo bem? Então, existe essa estratificação vegetal por conta das características de solo e de presença de água no lençol freático. Também vale lembrar, né? Nós estamos falando de uma região com mais de 20 fitofisionomias. Às vezes nós temos uma vegetação próxima do rio, até mesmo dentro do rio, tá? Próxima do rio, fechou o rio, nós chamamos de mata-galeria. Está só na margem do rio, não está fechando? Mata ciliar. Dentro do rio, vindo para a superfície, nós chamamos de veredas. Tudo bem? Bacana. Além de ser tropófilo estratificado, nós encontramos algumas espécies caducifólias e outras perennifólias. Qual que é a diferença das duas? As caducifólias perdem folhas em determinado período do ano, no caso do cerrado, na época de seca. As perennifólias mantêm suas folhas ao longo do ano, independentemente da estação. Normalmente, as espécies perennifólias estão mais próximas às reservas mais abundantes de água, enquanto que as caducifólias estão mais distantes dessas reservas, isso levando em consideração o cerrado, beleza? Bom, uma das coisas muito importantes em relação ao cerrado é o solo. O solo é bastante profundo, mas é um solo pobre. Por que é um solo pobre? Porque ele vai ter uma grande presença de metais oxidados, sobretudo ferro e alumínio. Esses metais eles estão presentes nesse solo por conta do processo de formação geológica local. Formou-se ali a estrutura cristalina, essa estrutura foi se degradando e nessa estrutura, muito possivelmente, nós temos a presença de jazida de minerais metálicos. Tanto é que quando a gente fala de mineração no Brasil, essas minerações acontecem nas áreas de minerais metálicos. Essa rocha ela começa a se degradar, começa a formar pequenos sedimentos e no meio dos sedimentos tudo que é elemento químico está misturado. E esses sedimentos nada mais são, né, do que o próprio solo, pelo menos parte da composição do solo. Quando esses metais que estão presentes nesses sedimentos começam a entrar em contato com a água, sobretudo da chuva, né, água que vai infiltrando, água que vai percolando no solo, água que vai gerando um processo de lixiviação vertical, essa água entra em contato com esses metais e esses metais oxidam. Como a gente fala que no cerrado nós temos uma predominância muito forte de presença de ferro e alumínio, e esses dois metais são classificados como metais ácidos na química, a gente tem uma tendência a ter um solo extremamente ácido. Legal? Então, isso, por exemplo, faz com que a gente observe que as árvores do cerrado eles têm uma tendência a crescer meio tortas. Não é? Na biologia, você estuda que as vegetações elas têm não sei exatamente se eu posso dizer uma organela, enfim, você fica mais que professor de biologia. Mas tem uma paradinha chamada de gema apical, que é o que incentiva o crescimento vertical da árvore. Se essa gema apical é inibida, a árvore ela não cresce mais para cima. Ela passa a crescer para os lados. O que passa a ser mais predominante é a gema lateral. Então a gente tende a ter uma árvore mais tortinha. Inclusive, um indicador de acidez do solo do cerrado é justamente as árvores. Quanto mais tortas estiverem as árvores, mais ácido é esse solo. Legal? Então, se você está andando no cerrado, você vai encontrar lugares que, de fato, as árvores são retas. Muito provavelmente o solo desse espaço não tem tanta acidez. Ou as espécies que estão lá são exóticas, tá? Isso aí também é importante. Mas se a gente pega espécie nativa e as árvores são muito tortas, cara, não tenha dúvida. A gente tem um elevado índice de acidez ali. E esse processo desse metal oxidando em contato com a água, nós chamamos esse processo de laterização. Beleza? Nós temos a lixiviação vertical, que a água infiltra,
entra em contato com o metal, que presente no solo, sem presença de metal não há laterização, esse metal oxida e acaba tendo a laterização. Inclusive, galera, é importante destacar que essas características do cerrado fizeram com que esse espaço demorasse muito a ser ocupado por atividades econômicas relevantes. Por exemplo, quando a gente fala aí até meados do século XX, a gente fala aqui no cerrado duas atividades econômicas basicamente, que era a mineração e a pecuária. Basicamente isso. Quando a gente chega na década de 60, chega ao Brasil um processo que a gente chama de Revolução Verde. Essa Revolução Verde trouxe uma série de tecnologias para o campo e essas novas tecnologias fizeram com que o solo do cerrado, que é ácido, ele passasse a ser um solo produtivo. Solo produtivo principalmente porque há uma correção do solo com uma técnica chamada de calagem. Essa calagem está associada a jogar calcário no solo para dar uma reduzida na acidez, né? Porque o calcário ele é básico, né? E o solo é ácido, aí dá uma neutralizada nesse solo. E obviamente que o desenvolvimento de fertilizantes químicos, agrotóxicos, sistemas de irrigação e por aí vai, fizeram com que essa área passasse a ser produtiva de maneira intensa. Mas isso, obviamente, que trouxe um custo, né? Um preço. E esse preço está associado a uma perda muito forte de áreas de vegetação nativa. Quando a gente fala do cerrado hoje, nós estamos falando de uma área que tem mais de 75% da sua área alterada. Nesse contexto, nós classificamos o cerrado como um hotspot. Tá? Então, é uma área do Brasil que tem grande biodiversidade e que tem risco de extinção devido a essas alterações, sobretudo pelo avanço da fronteira agrícola, que ganhou força a partir da década de 60. Nesse contexto de grande alteração do cerrado, é importante a gente destacar que nós temos o que nós chamamos de processos de desertificação. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque isso é questão muito comum nas provas. Quando nós estamos falando de desertificação, nós não estamos falando que um espaço está se transformando em um deserto, tudo bem? Por quê? O que classifica o espaço como um deserto é justamente o baixo índice de chuvas, quando a gente tem no máximo 300 milímetros de chuvas anuais. E quando a gente fala do cerrado, dependendo de um mês, se for um mês muito chuvoso, pode ser que no mês atinja os 300 milímetros. Tudo bem, não é o padrão do cerrado, 300 milímetros mensais, longe disso. Mas é possível em um mês chegar nesse nível. Agora, 300 anuais, cara, isso é o máximo que um deserto pode chegar. Então, não é uma formação de deserto. Mas é interessante destacar que a gente tem uma perda dos nutrientes do solo devido ao uso excessivo da agropecuária e, sobretudo, a exposição desse solo à erosão, né, que aí há uma perda muito grande de nutrientes, porque sem vegetação a erosão ela tende a ficar muito mais intensa, principalmente a erosão que corre por cima do solo, que a gente chama de escoamento superficial, sobretudo se a gente tiver uma compactação desse solo, e é muito comum que a pecuária e máquinas de grande porte causem esse processo de compactação. E assim, a gente vai ter, principalmente nos meses secos, um cenário semelhante de um deserto, porque a gente vai ter uma área sem vegetação, porque o solo ficou infértil, e ao mesmo tempo nós estamos num período sem chuvas, daí o termo desertificação. Eu quero fazer um destaque especial, que quando a gente fala desse processo aqui, o IBGE destaca a desertificação principalmente no Cerrado e na Caatinga. Tá bem? Justamente porque são regiões que têm períodos secos bem destacados. Tá? Em outros lugares do Brasil, normalmente não se usa o termo desertificação nas classificações brasileiras. Algumas classificações internacionais classificam outros espaços com problemas de desertificação também. Mas aí, essas classificações estrangeiras levam em consideração basicamente o processo do solo ficar infértil devido à interferência humana. Beleza, pessoal? Pegaram aqui o cerrado, deu para entender tudo bonitinho? Legal. A gente para por aqui nesse vídeo, mas fiquem ligados que outros vídeos sobre os domínios vão ser produzidos ainda neste momento, ainda hoje, beleza? Valeu, um abraço.